Olá, está começando o Giro Tributário desta sexta-feira, hoje dia 16 de agosto. Você que nos acompanha aqui durante a estreia do programa, muito obrigado pela sua companhia. Se ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever aqui no canal da RS Rádio no YouTube, também apertar o sininho para receber as notificações e compartilhar esse assunto, que hoje é um tema muito importante, que volta ao debate, os benefícios fiscais. Bem-vindo lá aqui. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Everton. Bom dia, amigos. Olha, Everton, esse é um dos temas mais importantes aqui no Rio Grande do Sul durante décadas. Ouvimos falar durante anos e anos a fio que os incentivos fiscais são bons, outros dizendo que são ruins, e aquela dúvida: onde estão esses dados para a gente conversar sobre eles, discutir, se debruçar e entender o que se passa? Pois o nosso convidado vai contar hoje onde estão esses dados e como acessá-los, Everton. Tá certo, muito bem, Lac. Então, só antes da gente entrar no assunto, eu vou apresentar aqui para vocês um livro que chegou em minhas mãos ontem à tarde, presente aqui do João Pedro Casarotto. Deixa eu botar bem grandinho aqui na tela. Olha, Gotículas da Alma, né? João Pedro Casarotto é um especialista em contas públicas, ele que é auditor fiscal aposentado da Secretaria da Fazenda, e há muitos anos também debate um outro tema importante lá, que é a questão da dívida do Estado do Rio Grande do Sul com a União. Esteve lá na Assembleia semana passada também. São dois assuntos, né, que estão muito quentes e voltando aí à tona. Então, tá aqui o novo livro do João Pedro Casarotto. Quem quiser, eu sei que está disponível na Amazon. É só procurar Gotículas da Alma. Esse livro, o título do livro é inspirado no programa que ele desenvolve, é um trabalho de autoria própria, que é Gotículas da Dívida, onde ele informa cada dia ou a cada semana alguma informação importante sobre a origem dessa dívida do Estado do Rio Grande do Sul, em especial com a União. Tema, então, que volta à pauta. Vou ler o maior de todos os poemas dele aqui. Não, brincadeira. O menor de todos. Tem umas crônicas bem maiores aqui, como a questão do circo e a política, que é uma crônica muito boa, muita que ele traz aqui para nós. Mas esse é o menor deles. O nome é Dois. Um caminho, um horizonte, um corpo, uma alma. Somos só nossos. Tá aí, João Pedro Casarotto, então, o livro lá que deve estar recebendo também. Vamos convidar o João Pedro o Casarotto para vir aqui falar com a gente sobre a questão da dívida, mas também, em especial, aí um programa mais leve sobre esse livro, essa nova incursão literária do auditor fiscal aposentado João Pedro Casarotto, tá bom? Então tá, Lac, vamos convidar aqui já para nossa tela o subsecretário da Receita Estadual do Estado do Rio Grande do Sul, que esteve esta semana aqui na Assembleia Legislativa falando sobre os benefícios fiscais e sobre como a Receita Estadual do Rio Grande do Sul, sempre de forma pioneira, né, de uma forma de muita qualidade, tem trazido esses dados para a sociedade conhecer, dando mais transparência a esse tema que é bastante complexo e até há pouco tempo, ou ainda é um pouco bastante polêmico. Bem-vindo, Ricardo. Muito obrigado pela tua participação aqui conosco. Ó, entrou o Jorge Ritter, entrou o Ricardo agora. Bem-vindo, Ricardo. Abriu o áudio, Andrei. Bom dia a todos aí, uma satisfação, estava abrindo o áudio aqui, mas muito bom estar aqui com vocês, e com o Lac, com o Everton, e daqui a pouco o nosso amigo Jorge Ritter também. Fazer uma menção especial aí ao que tu colocaste, Everton, né, do nosso colega Casarotto. Casarotto foi um dos meus, vamos lá, tutores lá no início da minha carreira, né, um grande profissional, muito admirado, faz um excelente trabalho, então adoramos o Pedro Casarotto, João Pedro Casarotto, né, e temos a maior admiração pelo trabalho que ele vem desenvolvendo, e até hoje é uma referência, né, para os colegas do Fisco Gaúcho. Então, estou um pouco à disposição aí para conversar um pouco sobre o que a gente vem desenvolvendo, Everton, né, e que muitas vezes as pessoas não conhecem, né, o cidadão comum não conhece, um tema que é muito importante, como o Lac colocou, né, que é extremamente polêmico, né, porque benefícios fiscais são positivos ou negativos? São importantes ou não? E existia toda uma certa, vamos lá, preocupação e um estigma se colocava, não, essas informações elas têm que estar escondidas, né, para poder, como se houvesse alguma coisa sendo feita de forma
enfim, irregular ou coisa parecida, né? Então, como a legislação evoluiu, né, eu acho que é importante sempre frisar isso, que nós tivemos uma mudança no Código Tributário Nacional, a Lei Complementar 187 fez uma alteração que permitiu, tinha alguma dúvida jurídica ainda, né, isso foi em 2021, permitiu que os benefícios fiscais, né, o montante fruído pelas empresas, pudessem, né, ser divulgados sem nenhum tipo de restrição a qualquer sigilo. E foi mais ou menos nessa toada que o Rio Grande do Sul, diga-se de passagem, que é a nossa divisão de estudos econômicos e todo o nosso trabalho que a gente tem feito aqui, é um pouco referência no Brasil, viu, pessoal? Porque a gente talvez tenha um maior nível de transparência dessas informações. Mesmo antes do detalhamento por empresa, nós já publicávamos relatórios bastante completos, a lista de todas as empresas que fruíam benefício, e agora a gente evoluiu, né, no nosso portal, e aqui fica a informação muito importante para vocês, né? O portal ele se chama www.receitadados.cefaz.rs.gov.br. Lá nós divulgamos, existe uma parte, né, de publicação mais analítica, que é feita do ponto de vista anualmente, e também existem algumas consultas que eu consigo endereçar ou verificar, Everton, aqui, né, por empresa, qual é o montante de benefício fruído, qual é o montante dos valores, né, que a título de benefício, que a gente normalmente chama benefício, mas é um gasto tributário, é uma despesa que o Estado incorre, uma despesa tributária que incorre para diversas finalidades. E a finalidade que a gente mais consegue compreender, entender, é as voltadas para as ações de competitividade ou ações de desenvolvimento econômico. Então, o contexto é um pouco nesse sentido, né? Essas informações, elas estão não só com a possibilidade de consulta, assim, bota o nome da empresa, faz a consulta específica, né? Consegue identificar os valores por CNPJ, por nome de empresa, mas também pode, os estudantes, as universidades, podem fazer o download, né, e baixar como dados abertos. Que bom que entrou o Jorge aí, o meu amigo Jorge, que eu adoro aí, saudade de trabalhar muito com o Jorge. Trabalhando. Não, o Jorge é uma pessoa que... Eu lembro, né, Ricardo, o Estado sempre foi pioneiro nessa área, né? A primeira exceção, a questão do sigilo fiscal, foi a publicação da dívida ativa, que foi alterada no Código Tributário, e o Estado foi um dos primeiros a publicar, a lista de dívida, dos devedores da dívida ativa, né? Depois, pela FENAFISC, nós lutamos muito por essa questão da publicação dos incentivos fiscais por empresa, que a gente tinha o receio do sigilo fiscal atrapalhar isso aí, muitas entidades cobravam a Fazenda, que a Fazenda não publicava, mas tinha essa questão que poderia implicar o administrador tributário num erro, né? Num problema de quebra de sigilo, né? Sigilo. E finalmente se conseguiu aprovar isso, e agora esse ano o Estado está sendo pioneiro também, né? Junto à Receita Federal está publicando também, mas os demais estados não. Sim, o Estado tem sido pioneiro nessas áreas. Eu acho importante essa questão de levantar esses dados para que a sociedade conheça, né? Possa ir entendendo, né? Embora a gente saiba que poucas pessoas se interessam por isso, né? Falam muito, mas quem realmente se interessa... Mas é importante, eu acho que esse trabalho, viu, Everton, lá, que divulgar esse assunto, né? Para que a gente possa começar a debater bastante isso. E é bem importante o que o Jorge está colocando, e, enfim, eu acho que é muito... Eu queria reforçar aqui, né, que nós somos o primeiro Estado brasileiro a liberar essas informações, né? Então, acho que isso mostra esse nosso protagonismo, pioneirismo, né, de colocar essas informações à disposição da sociedade. Mas mais do que só mostrar os benefícios, os valores fluidos, etc., a gente tem que aproveitar essas informações para que a gente consiga ajudar o Estado a desenvolver políticas públicas para desenvolver, para crescer, né? Eu acho que
como eu digo para os meus colegas e para as pessoas com quem a gente se relaciona, nós precisamos fazer o Estado crescer, né? Crescendo o PIB, crescendo o Estado como um todo, vai crescer a arrecadação e assim por diante, né? Então, hoje, por exemplo, Everton viu uma notícia de manhã cedo, de uma empresa muito importante do Estado do Rio Grande do Sul, levando fabricação de ônibus elétricos para o Espírito Santo. Está nas redes sociais. Isso aí, por que não fazer aqui no Estado do Rio Grande do Sul? Qual a diferença, né? Então, será que foi uma questão tributária, logística? Né? Por que o Estado do Rio Grande do Sul não está desenvolvendo um polo, por exemplo, de construção ou montagem de ônibus elétricos aqui, uma das maiores montadoras do Brasil? Tá, então, essas questões aqui têm que nos ajudar não a somente falar do benefício pelo benefício, mas sim como ele se insere dentro de uma política de desenvolvimento. Essa é a preocupação que nós temos. Ricardo, que cruzamento de dados, que ferramentas o site permite que os interessados, jornalistas e economistas, quais são essas ferramentas? Olha, basicamente o site Receita Dados Cefaz RS Gov.br, ele possui alguns acessos ali que são, assim, como está sendo mostrado ali pelo Everton, acho que abriu agora na tela para todo mundo, mas lá em cima tem uma barra de opções, né? E nós temos a possibilidade de acessar uma série de painéis. Então a gente pode consultar não só essas questões de benefícios, né? Mas a gente tem ali painéis relativos à informação da arrecadação diária, arrecadação acumulada, todas essas informações elas podem ser baixadas, né, de forma de dados abertos, né? Tem informações sobre contribuintes do Estado do Rio Grande do Sul, sobre documentos eletrônicos processados, né, sobre os índices de participação dos municípios, ou seja, tudo aquilo que a gente produz, né, de informação na Receita Estadual que não tem nenhum tipo de restrição em relação ao sigilo, que ainda existe sigilo fiscal, a gente coloca à disposição para que a sociedade como um todo, especialmente os estudiosos, estudantes, né, as instituições de ensino, possam baixar essas informações e fazer estudos, né, e com isso aí entender melhor o comportamento do Estado, da nossa economia. Ali também tem outro link lá em cima em que fala desonerações fiscais, Everton. Ali tem 3 visões ali, são painéis. Então, lá que a gente pode consultar via painel, né, em que a gente mostra, por exemplo, no caso de crédito presumido, que é o mais famoso ali no link das desonerações, né, a gente consegue ver por dispositivo, por inciso do regulamento, né, se tu olhar bem, ele está abrindo agora nesse momento, eu consigo selecionar um determinado dispositivo, eu vejo a série histórica do benefício fiscal, né, daquele inciso específico ou de todos os benefícios, né? Então, isso dá uma noção muito clara. Se eu pego um benefício, por exemplo, para o setor vou dar um exemplo que a gente trabalha muito, proteína animal, ou da aves ou suínos, etc., né? Se tu seleciona um desses aí, a gente consegue ver quanto foi gasto, quanto foi o gasto tributário, né, para esse benefício que está previsto na legislação. Além disso, ali em cima, tu também pode abrir nos desonerações, lá em cima, na barra lá de cima, e tu coloca, eu acho que era a visão anterior, né, desonerações por empresa, né? E que daí tu consegue, né, e todos que estão assistindo aqui a nossa live, né, consegue verificar ali, eu consigo botar o nome de uma determinada empresa, né, e ver para aquela empresa específica, né, quanto ela tem de fruição de benefício de crédito presumido, ou quanto foram as operações que foram desoneradas, sejam operações de isenção ou de redução de base de cálculo. Realmente as questões mais importantes são as relativas aos créditos presumidos, mas a gente tem muito de desonerações, né, que são desonerações importantes, quando tu pega, por exemplo, cesta básica, né? Cesta básica tem uma carga tributária, né, de 7%. Então, para chegar nessa carga tributária de 7%, a gente faz uma redução de base de cálculo. Então, tem, por exemplo, ou a alíquota é 17 ou a alíquota é 12, aplico um percentual de redução da base de cálculo, né, imponível, e eu vou chegar lá numa carga de 7%. A diferença entre os 7% e o 12%, e o 7% e o 17%, que é a nossa alíquota modal, ele considera
que também é um benefício fiscal. Tá? Então, é importante separar um pouco isso. Então, os benefícios que são mais voltados para competitividade são aqueles ligados aos créditos presumidos. Os demais benefícios, muitas vezes, eles são transversais em toda a legislação, para todos os setores, como é o caso que eu falei aqui da cesta básica, né? Que tu tem um volume de operações. Tu pega um supermercado, por exemplo, né? Então ele vende com cesta básica, ele também vai ter um volume de operações que foram incentivadas. Oi, Jorge. Ricardo, dá para dizer assim que diferenciando os incentivos, né? Que o Fundopem ele é dado por empresa, para a empresa que vem para o Estado assumir alguns compromissos de gerar emprego e tal, que é mais linkado com o desenvolvimento do Estado, e que o crédito presumido é mais relacionado com a guerra fiscal e é dado por setores, né, para várias empresas, por operação, digamos assim. Eu acho que o Fundopem ele foi criado em 1972, né? Então, ele é um dos benefícios mais antigos. Ele tem uma parcela dele que, na verdade, é um financiamento. Então, ele é menos realmente benefício, né? E muito mais hoje, né? Depois que ele mudou, muito mais um financiamento. E os créditos presumidos, realmente, Jorge, eles acabam estando associados às questões de competitividade, e muitas vezes as questões de competitividade têm a ver com a guerra fiscal mesmo. Tá? É mais para segurar a empresa, né? Para segurar a empresa aqui. Ou para criar uma condição em que a empresa possa se instalar e possa desenvolver. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos lá. Eu sempre trago um exemplo, até trouxe lá na comissão da Assembleia. Questão do biodiesel, né? O biodiesel, enfim, há uns anos atrás não existia um setor de biodiesel no estado do Rio Grande do Sul. E um dia se criou uma política, né, de incentivo ao desenvolvimento do setor de biodiesel, e uma das políticas que estavam previstas era uma política tributária. Ao invés de pegar o soja e mandar o soja para o exterior, exportado, vamos gerar valor aqui no Rio Grande do Sul, vamos gerar valor. Então se criou uma política para incentivar o esmagamento do soja aqui, gerar biodiesel, né? E tem um benefício fiscal por trás disso, para poder ajudar na venda do biodiesel, para gerar valor aqui. Então, se não tivesse essa política, né, de desenvolvimento para o setor, também não teria o benefício. E hoje, esse benefício especificamente do biodiesel é um dos maiores, né, que existe no estado do Rio Grande do Sul. Mas a gente não pode, entre aspas aqui, né, demonizar, porque olha só quanto de benefício vai para o biodiesel. Não, eu teria zero de benefício se eu não tivesse a soja exportada, né? A soja exportada, tu também não teria imune, tu não teria nenhuma arrecadação igual na exportação, né? Além de mandar uma commodity importantíssima, e tu não gera indústria, não incentiva a indústria, não gera emprego aqui. Tá? Então, eu acho que a gente tem que sempre, quando analisar essa questão dos benefícios, tem que ver com esse teu olhar, Jorge, assim, né? Um olhar em que a gente verifica o que é realmente um benefício que a gente tem para proteger as nossas indústrias, porque muitas vezes tu tem que um setor de laticínios. Às vezes tu tá lá no supermercado, tu vai verificar assim, mas de onde é que tem esse iogurte? Esse iogurte está vindo do Paraná, está vindo de São Paulo. Como é que o iogurte consegue vir de São Paulo, chegar aqui e ser mais competitivo que o iogurte produzido aqui? Né? Então, isto, né, é o que acontece. Com a reforma tributária agora, essa questão dos benefícios, elas tende a acabar, porque não vai ter mais como é que vai se dar essa transição, né, cara? Como é que vai se dar? O ICMS ele vai diminuindo com o tempo, né? Ele vai entrando numa redução gradativa, e o IBS vai gradativamente aumentando. E sendo a tributação no destino, não vai ter a possibilidade de concessão de benefício, né? Benefício na produção não vai ter mais, Jorge, né? Então, assim, 2033 inicia o IBS pleno. Então, até 2032 tem essa fase de transição em que o ICMS vai caindo, né? E o IBS vai subindo. E morre o ICMS em 2033, é o que está previsto. Acredito até, Jorge, pessoal, que talvez venha uma outra reforma tributária para antecipar essa questão do fim do ICMS, tá? Eu estou prevendo isso,
Pode ser Porque acelerado. existe uma grande possibilidade, porque conviver os dois sistemas simultaneamente gera muito custo para as empresas, né? E as próprias administrações tributárias vão ter que estar preparadas para manter e administrar e gerir dois sistemas ao mesmo tempo, enquanto estão construindo o novo, né? E ainda um novo que envolve todo um regramento nacional. Eu tenho esse mesmo sentimento que no momento que, se tiver segurança que o imposto novo está funcionando bem, está arrecadando bem, e grande parte da tecnologia vai ajudar nisso, né? Eu acho que é o momento de acelerar. Né? Ricardo, eu acho que sim, viu? queria só aproveitar no gancho dessa questão da também comentasse ela na tua apresentação lá na Assembleia. Eu queria saber como é que duas questões, né? Como é que o Estado pode se posicionar melhor para ele não ficar atrás dessas possíveis guerras fiscais, né? Que é uma das coisas que incomoda aqui o Rio Grande do Sul, né? A gente perder produção, como tu falasse agora, trouxesse a questão do iogurte também, mas a gente tem questões mais antigas, como a Ford, como empresas que saem daqui, né? O setor calçadista também, e acabam indo para outros estados. Como o Rio Grande do Sul pode aproveitar para se posicionar melhor? E a outra questão que eu trago é: quem é que define essas políticas de benefícios fiscais? A questão da reforma tributária e como nós podemos nos posicionar. Eu acho que é muito importante, inclusive eu acho que é um dos trabalhos que a Assembleia Legislativa está tentando levar adiante com essa comissão essa comissão que foi formada para avaliação de benefícios, que é já trazer a sociedade, as entidades empresariais para poder discutir esse futuro. Como é que vai ser esse futuro sem benefícios, vamos chamar assim? Como é que nós vamos nos posicionar frente a outros estados que têm outros instrumentos de fomento, né, ao desenvolvimento, fundos ou bancos específicos, ou incentivos regionais, como é o da Zona Franca de Manaus, ou algum outro tipo de incentivos, às vezes, orçamentários. Então, hoje, né, está previsto na reforma, sim, a criação de um fundo. E esse fundo, né, para desenvolvimento regional vai prever para o Rio Grande do Sul um investimento, a possibilidade de investimento de quase 1 bilhão por ano. É um bom volume de recursos, sim, mas eu acho que ainda vai ser insuficiente para que a gente possa realmente ter um nível de competitividade que nos ajude a fazer essa substituição do modelo atual de benefícios fiscais, né, para um modelo baseado num processo orçamentário. Exemplo simples aqui: o Rio Grande do Sul não produz aço, né? O aço vem do centro do país. Para conseguirmos ser, e temos uma das maiores indústrias, setores e polo metal mecânico do país, sim, que é a região da Serra, né, ali do Caxias, né? E como é que nós vamos ser competitivos estando aqui dentro no fim do Brasil, né? Qualquer coisa que a gente faz, ou para exportação ou para venda, tem que ser um deslocamento, uma logística muito alta. Então, nós vamos ter, será que esses valores vão ser suficientes para a gente poder cobrir hoje o que a gente concede de um benefício para compensar essa distância logística que nós temos, por exemplo, para trazer o aço, processar o aço aqui e devolver ele no formato de um caminhão, de um implemento agrícola, de alguma coisa? Então, isso eu acho que é uma questão importante. E a tua outra questão ali, Everton, era sobre... A outra questão, Ricardo, era quem define, né, essas políticas de benefícios fiscais, já aproveitando, já que paraste aqui, falaste também que não é dentro da Secretaria da Fazenda que é feita, digamos, a fiscalização das contrapartidas. Eu queria que comentasse isso também. Existem duas formas de fiscalização. A administração tributária, ela vai avaliar se há o cumprimento daquelas regras que estão previstas no dispositivo regulamentar. Né? O dispositivo regulamentar, aprovado uma lei, aprovado um convênio, incorporado no nosso decreto do ICMS, as nossas equipes, e aqui eu acho que um grande mérito aqui para uma equipe de monitoramento de benefícios que nós temos em Canoas, é que a gente verifica se as empresas que estão lançando aqueles benefícios fiscais, aqueles créditos fiscais, né, que reduzem o ICMS a pagar, se eles estão cumprindo as regras que estão previstas no dispositivo. Então, isso é o trabalho que a administração tributária faz
de verificação de conformidade fiscal das empresas com relação ao que está previsto no regulamento, né? E quando é um benefício mais ligado a um processo de desenvolvimento um pouco mais amplo, assim, que vamos dar o exemplo dos casos do Fundopem. A Secretaria de Desenvolvimento tem toda uma equipe lá que faz essa verificação se os compromissos assumidos pelas empresas realmente estão sendo executados, estão sendo cumpridos, né? Então, acho que essa é a ideia. Então, tem a Secretaria de Desenvolvimento de um lado, tem a Receita Estadual, né, verificando os benefícios fiscais e verificando se eles estão corretamente sendo calculados, né, de um lado, porque também tem erros também, às vezes, de cálculo, e se realmente o que está previsto ali de regramento, né, as condicionantes estão sendo cumpridas. Certo. Eu queria fazer uma outra pergunta para o Ricardo. Em relação aos outros estados, há condições da gente colocar um parâmetro de comparação? Somos o que mais concede incentivos fiscais? Somos o que menos concede? Ou isso não há esse tipo de comparação? A gente até tenta, viu, Lac, né, buscar esses comparativos, que para nós é importante. Posso te dizer que no caso do Rio Grande do Sul, nós somos o estado que mais publica as informações de benefícios fiscais. Tá? Então, esses deveriam estar publicados nas leis orçamentárias, né? Mas normalmente isso não é tão claro assim. Tem estados que têm muita dificuldade de mostrar essas informações. Mas do ponto de vista de nível de benefícios fiscais, realmente nós não estamos assim entre os que mais concedem benefícios. Tu vai comparar, por exemplo, e aqui não faço nenhum juízo de valor, né? Zona Franca de Manaus, Amazonas, né? Tem um nível de benefícios fiscais muito superior à maioria dos estados brasileiros, né? Ou Santa Catarina com alguns setores. Enfim, mas às vezes tu não consegue ter essa informação de maneira a permitir uma comparação, viu, Lac? Tenho um comentário sobre esse assunto a respeito dos outros estados ali. Tem um dado da STN que faz um comparativo de benefícios fiscais entre os estados ali. E até a gente fez alguns estudos aí no sindicato. E, claro, tem uma perspectiva de aumento recente dos benefícios aqui no estado. Até tu falaste, né, Ricardo, que houve um aumento do faturamento de algumas empresas que têm benefícios, né? Mas a gente nota, assim, que em relação aos outros estados, a participação relativa do Rio Grande do Sul, ela tem ficado um pouco menor, ao passo que os outros estados que não são nossos competidores, aí Santa Catarina, Paraná, Centro-Oeste, têm aumentado, né? Então, os outros estados usam bastante o benefício fiscal. Parece que, eu não sei se esse sentimento é correto, parece que nós conseguimos reduzir um pouquinho os benefícios e os outros estados aumentaram. Não sei se, por esses dados lá, da STN, me pareceu isso. Eu não sei se é uma visão correta. Eu tenho essa percepção, não só a percepção, mas com uma convicção de que tem muito disso. Se você vai olhar, o nosso nível de benefício realmente aumentou, assim, se tu olhar nominalmente, mas o faturamento aumentou muito. Agora, proporcionalmente, a gente continua na mesma média que vimos ao longo dos anos. Agora, os outros estados aí da região sul, por exemplo, eles tiveram, sim, um volume maior de benefícios proporcionalmente em relação ao próprio faturamento das empresas, pelo que a gente também vê desses números aí. Então, enfim, é uma questão que a gente tem que refletir, porque nesse momento, de agora até o final de 2032, é um momento de a gente unir os esforços para fortalecer as cadeias que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, as cadeias econômicas, e atrair alguns investimentos também para que a gente possa montar ou manter uma matriz aqui funcionando forte dos vários segmentos, porque eu vou precisar gerar PIB, vou precisar gerar receita e vou precisar consumir aqui também. Então, geração de emprego, renda, etc. Então, muda um pouco a perspectiva. E além dessa questão de a gente estar capacitado para poder usar esses fundos, o Everton, né, que são fundos de desenvolvimento que eu acho que serão insuficientes ainda perto do volume de benefícios que a gente tem hoje, né? Então, se a gente está falando aqui em 5 bilhões...
Hoje a gente tem 15 bilhões de benefício, nosso gasto tributário é 15 bilhões, né? Falou no fundo aí, né, Ricardo, que é 1 bilhão só. Claro que eu imagino que o IBS vai arrecadar mais, porque não tem benefício, eu acho que ele pode tender a chegar mais próximo daquele semestre potencial que a gente teria, os 60 bilhões lá, né? Claro que Sim, não é uma relação direta assim, mas eu acho que alguma coisa se arrecada mais, né? Se poderia, via orçamento, incentivar esses setores, além do que nós temos uma economia mais antiga que os demais estados, né? O nosso estado aqui já pelo bem, pelo mal, começou antes, né? E a gente tem também uma questão que pesa um pouco do lado fiscal isso aí, mas que também tem uma mão de obra mais capacitada, talvez uma infraestrutura melhor, que a gente possa competir com base nisso, com base na mão de obra, com base na infraestrutura. E talvez por isso, né, o Estado seja um pouco mais conservador aí na concessão de incentivos, né? Mas realmente é um modelo que a gente vai ter que criar a partir de agora. eu não tenho dúvida, e também as questões fiscais do Estado assim, são muito relevantes, né? Então, não adianta, a gente tem uma dívida de 100 bilhões, né, com a União, e estamos entre os 3, 4 estados que mais devem, né? Então, assim, isso aí afeta fortemente qualquer outra política também que faça com algum tipo de incentivo fiscal, assim, né? Um incentivo financeiro, né? Então, assim, do ponto de vista de benefícios, a gente fala, Jorge, mais ou menos uns 5 bilhões, 6 bilhões por ano, assim, de crédito presumidos, tá? Fora aqueles outros benefícios que a gente tem. E se o fundo for 1 bilhão, nós estamos falando aqui de, né, sei lá, 20%, né? Ou menos, né, desse valor aí. Então, assim, e nós estaremos preparados para isso como Estado, para competir do ponto de vista de preço de produto, né? Porque uma coisa é dizer o seguinte, não, a reforma tributária ela vai garantir uma transição 25 a 50 anos, garantir a arrecadação do Estado do Rio Grande do Sul. Tá, mas eu estou garantindo a arrecadação do Estado do Rio Grande do Sul, mas e eu garanto a competitividade dos meus setores econômicos? Eu vou chegar no final desse período aí como? Eu vou chegar só com meia dúzia de empresas que conseguiram sobreviver porque não tem mais competitividade porque a gente está distante do centro consumidor, São Paulo, né, outros centros consumidores, ou eu, entendeu? Eu vou chegar lá e, não, eu resolvi sair daqui minha empresa e botar lá em São Paulo porque lá é o mercado consumidor principal. Então, assim, como é que eu me posiciono para garantir com que essas matrizes não saiam daqui e eu consiga incentivar? E eu acho que nesse momento isso talvez seja uma das maiores e mais importantes discussões que deveríamos estar fazendo, porque 8 anos passa rápido, né? Então nós estamos em 2024, 2032 está aí. A gente tem que se posicionar porque daqui a pouco a gente não vai ter recurso suficiente para manter as empresas aqui ou vai ter um problema sério de competitividade. E o agro aqui tem a oscilação climática, né? A gente produz aqui num ano bom, a gente produz 22 milhões de toneladas de soja. Quando deu a seca, ano passado, foi 11 milhões de toneladas, né? Então, quebra pela metade, né? E a gente vê que os estados do Centro-Oeste, Paraná, estão produzindo, tem um regime de chuvas um pouco melhor, né? Então, exatamente. Estão conseguindo produzir mais soja que o Rio Grande do Sul, muitas vezes, né? O Paraná, que sempre o estado era o quarto PIB do Brasil, hoje já não é mais. Eu acho que essa é a discussão que a gente tem que colocar na sociedade, como nós vamos nos posicionar em função da mudança da reforma tributária para garantir que as empresas continuem competitivas, mesmo diante dessas alterações climáticas que a gente tem aí, etc. Como eu me preparo para não sofrer tanto impacto dessas mudanças climáticas que a gente tem vivenciado aí de forma assustadora aqui no Rio Grande do Sul. Tá bom, gente. Eu queria agradecer muito a participação de vocês, né? O Ricardo, em especial, que continua aí com esse problema da tosse, Ricardo, desde segunda-feira, né, que a gente acompanhou lá na Assembleia, estava bem, com bastante dificuldade para falar, continua hoje aqui, por isso a gente agradece mais ainda a dedicação do teu tempo para trazer essas informações aqui, te indicar um pouquinho de própolis, pega um própolis orgânico aqui no Rio Grande do Sul, ó, a agroecologia que produz um própolis orgânico de primeira,
né? Que bom. E dizer também, Ricardo, que o quanto a gente percebe que foi importante a tua participação lá, é importante que aquela comissão tenha, né, te convidado para falar, e o quanto é importante que a administração tributária ela esteja participando, né, desse processo agora de decisões do futuro. Como tu bem colocaste, talvez daqui a 50 anos, vamos estar todos nós aqui, espero ainda vivos, bem velhinhos, mas vamos talvez estar por aqui ainda, e acompanhando coisas de decisões que são tomadas agora, né, de escolhas para o futuro, como tu bem colocaste. Esse tema é muito importante, a gente espera que o governo, né, que a sociedade tenha sensibilidade para trazer, dar espaço para falas como essa tua, né, vamos trabalhar e pedir para os nossos colegas de imprensa também que abram esses espaços para falas, porque este é o momento de a gente tratar desse assunto da forma como ele merece, né, com bastante técnica, visão de Estado e com muita qualidade, né, de pensamento tributário, e quem trabalha com isso no dia a dia é aqui a nossa administração tributária, sempre eficiente da nossa Receita Estadual. Ricardo, muito obrigado mais uma vez para ti e um grande abraço, viu? Obrigado também, eu que agradeço o convite, estarei sempre à disposição de vocês. Tá certo. Jorge Ritter, obrigado também pela tua participação e excelentes comentários, né? Certamente aprimorou bastante aqui o nosso programa ao lado do Ricardo. Grande abraço para ti. Obrigado, um abraço a todos aí, ouvintes também. Tá bom. É isso aí, Lac. Então a gente vai terminando aqui o nosso programa, né? O Ricardo já nos deu o gancho que a gente precisava para um próximo programa, talvez na semana que vem, quem sabe trazer aí o João Pedro Casarotto, né? Eu falei do livro dele aqui no início, a gente pode falar um pouquinho sobre esse assunto também, esse lado literário do João Pedro Casarotto, que é um técnico que conhece muito bem, é um auditor fiscal, né? Conhece muito bem as questões da dívida do Estado do Rio Grande do Sul. Veja que são assuntos interligados, e talvez a gente possa fazer isso na próxima semana ou na outra, convidar ele para vir aqui. Na próxima eu não estarei, vou tirar uns dias de férias, mas aí a nossa equipe fica aí a comando do LAC para a gente fazer essas novas entrevistas, e fica a dica aí, fica já para ti, LAC, para o Andrei, aí para o Christian também, sugestão talvez na semana que vem conversar com o João Pedro Casarotto. Sim, sem dúvida nenhuma, Everton. Importante o que tu frisou no final do programa, Everton, que é estamos no ápice de uma mudança que foi iniciada há décadas atrás, que é quando a fiscalização apenas fiscalizava o cumprimento do dever tributário, do pagamento do tributo, e hoje, na fala do Ricardo ali, foi bem claro isso, do Jorge Ritter também, hoje nós discutimos a tributação e a importância dela para a fixação de empresas no Rio Grande do Sul, né, para que o Estado se desenvolva. Isso é um longo debate e técnico e importante que começou lá atrás com o Eugênio Lagman, com o Paulo Guaranha, com o Bordim e outros tantos, como o próprio Ricardo Neves e outros tantos auditores fiscais que começaram a visualizar o potencial do tributo como capaz de desenvolvimento no Estado, e não apenas como cobrança de arrecadação e dos deveres tributários. Muito bem detectado por ti e está expresso na fala do Ricardo. É uma evolução, Everton, bastante grande. Isso aí, Lac. Muito obrigado. E também a questão da muito acompanhada aqui pelo pessoal, que é a questão da justiça tributária, né? Justiça fiscal. Quando tu pode um tributo ele ajudar a sociedade, como tu bem colocaste, no desenvolvimento social, inclusive impactando menos sobre quem ganha menos, ou seja, sendo um tributo mais justo, isso precisa ser pensado. A gente sabe que a reforma tributária tem olhar para esse ponto, mas a gente precisa ver de uma forma ampla, de uma forma holística, né? Como diz o pessoal aí, de uma forma mais geral. Então a gente vai ficando por aqui. O Giro Tributário volta na próxima semana, às 10 horas da manhã, sempre às sextas-feiras. Muito obrigado, não esquece de deixar a tua curtida, deixa também se inscreve no canal e, se puder, compartilha com quem você acha que vai se interessar por esse conteúdo. Grande abraço, até mais.